Você sabe o que é consciência negra? Consciência negra, no meu pensamento, porque há muitos pensamentos sobre consciência negra, no meu pensamento é a percepção que o negro tem de si mesmo, da sua história. É a comemoração desse dia, é no dia 20, exatamente porque foi a morte, o dia da morte de Zumbi, um estrategista, não vamos dizer que militar, um estrategista de guerra que aprendeu a ser estrategista pelas necessidades. Foi um dos últimos comandantes do quilombo de Palmares, o maior quilombo do Brasil. Dizem que no seu auge, o quilombo tinha uma média de 20 mil refugiados. Aquele quilombo foi criado exatamente para tirar as pessoas que estavam no sofrimento, que apanhavam, que eram acorrentadas, que colocavam-se sal nas feridas. Você nem imagina o que passou o escravo, especialmente o negro, antes da abolição da escravatura. Então, aí surgiu o quilombo dos Palmares para levar as pessoas que iam refugiadas, e ali formaram um grande exército e fizeram uma grande pressão para que os negros fossem libertados. Eu estava até ouvindo e assistindo o desfile da escola de samba Vila Isabel em 1988, que falava "Valeu Zumbi, o grito forte dos Palmares", que se alastrou por terra, céu e mares, e motivou a abolição. Mas aí você sabe, foi apenas o começo. Zumbi é o grande representante da cultura negra, devido à sua luta. Mas em 1888 foi assinada a Lei Áurea pela princesa Isabel. Alguns dizem que ela era uma pessoa muito boa, que pode ter sido mesmo, mas sem a pressão dos refugiados dos Palmares, nós não teríamos sido libertados. Mas o que a história não contou foi exatamente que, quando isso aconteceu, os negros foram jogados fora das fazendas. Agora imaginem, 300 anos de escravatura, as pessoas ali sem ler, sem escrever, sem contato, foram jogados para fora das fazendas, sem pão, sem teto, sem dinheiro. Então, automaticamente, aí continua uma grande discriminação. Os negros tiveram que ir para as periferias e foram viver ali com grandes dificuldades. E que hoje já há uma conquista muito grande, né? Já há uma conquista muito grande que os negros tiveram na luta contra a discriminação. Mas ainda a discriminação, ela existe muito, muito mesmo. Por exemplo, o salário dos negros para os brancos. Não, Luizinho. O salário dos negros é igual ao dos brancos. Um médico branco é o mesmo salário de um médico negro. Um juiz branco é o mesmo salário de um juiz negro. Mas, na verdade, os salários são menores porque os negros não tiveram e até hoje ainda não têm as mesmas oportunidades. As oportunidades são muito menores. Por exemplo, nós temos 53% ou quase 60% de negros no país. Nós temos 18% de juízes negros, enquanto o resto são juízes brancos. Se você for ver o estado do Maranhão, e você for conferir quantas secretarias tem e quantos secretários negros tem, quantos assessores especiais negros tem, então vai ver sempre a grande minoria. Então ainda há essa discriminação muito grande que a gente tem que ver. As mulheres negras têm um salário muito menor. Além de ter os salários menores que os homens, que todas as mulheres têm, elas têm os salários menores que as mulheres. Por quê? Por falta de oportunidade. Não é por falta de condição de conhecimento, mas é por falta de oportunidade. Dificilmente uma grande empresa, um grande jornal é apresentado por uma mulher negra. É difícil. Nós tivemos uma aqui no Brasil que fez sucesso, que já até morreu, uma apresentadora. As pessoas que fazem a propaganda das empresas, na grande maioria, são
brancas. Então ainda há uma discriminação que nós temos que lutar muito ainda para que todos sejam iguais. Mas não podemos culpar os brancos de forma nenhuma. Temos que culpar a estrutura do Estado. Por que culpar a estrutura do Estado? Ao invés do Estado pagar os direitos dos negros, o que faz o Estado? Paga as perdas para os fazendeiros que perderam os escravos. Então, dali foi criada uma estrutura de Estado contra os negros. Outra coisa interessante, às vezes eu vejo falar que o negro, isso é uma loucura de colocar cota para negros. É uma coisa muito correta. Para você que não sabe, procure ver a história de tudo que sofreu o negro, que você vai ver que o negro sofreu tanto que merece. A perda do tempo que ele teve, ele precisa recuperar. Então, por isso, dá mais oportunidade para negros. E exatamente porque a maior parte dos brasileiros são negros. Então, é muito correto o que fizeram os governos que atrás passaram e que ainda se mantêm em manter essa cota para negros. Enfim, nós temos que continuar a nossa luta, continuar essa luta no dia a dia para que o Estado reconheça e faça o negro ter direitos igualitários. Eu queria parar por aqui, nesse momento, para falar de São Bento. Por exemplo, eu sou um sambentuense que ama a minha terra e por aqui passaram muitos negros que tiveram importância na nossa história e que, assim, não recebiam realmente os valores que mereciam, não receberam naquela época. Quem sabe se fosse hoje, eles receberiam. Sempre se fala de uma grande cozinheira que era chamado nos melhores banquetes, a cozinheira cubana, uma negra linda e que fazia a melhor comida e que era chamada nos grandes banquetes. Então, cubana foi muito importante na arte culinária de São Bento. Teve até um samba que um sambentuense fez: vou chamar cubana para o meu feijão, arroz de toicinho lá no galpão. Esse foi o grande artista Josael, que sempre que ele cantava, ele lembrava desses negros. Lembro também a história do nosso amigo Joãozinho Goma, um cantor de primeira, criava sambas, criava toadas de boi e sempre, às vezes eu sentava com ele lá numa garapeira que ele tinha ali perto do sindicato onde eu trabalhava. Comecei a trabalhar aos 14 anos ali e eu ia para lá, para a garapeira dele, e eu tocava o samba e ele cantava super afinado. E nosso amigo Josael também não esqueceu. Ele disse: João Goma, tu és negro, és artista, batuqueiro ritmista, teu batuque me encantou. Batuque forte vai de sexta a terça-feira. Zé Pereira não faltou. Também foi cantado o nosso amigo Joãozinho Goma. Lembro da história também de um amigo meu chamado José Neto, lá do Iguarapiranga, um grande conselheiro. E esse homem, ele me contava muitas histórias sobre os negros. E uma vez ele me contou: Luizinho, aprende uma coisa, falando, todos escutam, gritando, confunde a cabeça das pessoas. Ele queria me dizer que quando alguém falasse, para eu ouvir e só falar quando o outro calasse. Ele me dava muitos conselhos. E uma certa vez ele me contou: Luizinho, tu tá pensando que a vida do negro foi fácil? Foi muito difícil. Hoje vocês entram numa festa, dançam, convidam a filha de qualquer pessoa, de qualquer cor para dançar, e as pessoas vão, o pai respeita. Naquele tempo ninguém respeitava a gente. Eles faziam as festas e dançar os brancos ou os clarinhos, porque naquela época tinha muito negro que era mais claro, porque era mistura de branco com preto, mas era negro, mas eles se julgavam melhores porque tinham cabelo melhor. Eu sofri muito com isso, eu queria dizer para vocês, porque negada me chamavam preto da cabeça seca, porque quem tinha cabelo seco era mais preto ainda. E ele me disse: Luizinho, a gente ficava do lado de fora e eles ficavam dançando. A gente, se queria, agarrava a nossa neguinha e dançávamos do lado de fora da festa. E certa vez,
nós combinamos com todos os negrinhos ali. Olha, hoje quando eles tocarem a festa, cada um vai pegar um par e vai invadir a festa deles. E nós vamos ou acabar ou nós vamos dançar todo mundo junto. Moral da história, ele me contou que quando tocou a primeira música, cada um pegou sua negrinha e entrou para dançar. E nessa entrada dançaram até o amanhecer. Os brancos, que não quiseram ficar junto com o negro, saíram e os outros ficaram. Certo é que todos tiveram que, a partir daquela data, dançar junto, negros e brancos. Então, é exatamente a consciência negra, é a percepção que nós temos de nós mesmos. Somos todos iguais. Não podemos brigar branco com preto e outras raças, mas temos que nos unir contra a estrutura do Estado que organizou um Brasil que ainda apresenta muita discriminação. E eu queria dizer, valeu Zumbi, o grito forte dos Palmares que ecoou terra, céu e mares. E teve que acontecer a abolição.